Vamos prosseguir? Agora o item 5. Se as diagonais de um retângulo formam um ângulo de 120 graus entre si, quais as medidas dos ângulos que as diagonais formam com os lados do retângulo? Então, eu coloquei aqui, Yasmin, um desenho de um retângulo, né? Esse retângulo em verde. Coloquei os vértices aqui, né? Vértice A, B, C e D, né? Com relação às propriedades do retângulo. Nós temos que eles formam ângulos de 90 graus nos vértices, né? C e D, 90 graus. Os ângulos opostos são paralelos iguais, os lados opostos são paralelos iguais, né? Esse lado aqui é oposto e paralelo igual a esse, mesma coisa o BC em relação ao AD, né? Dado do problema, diagonais de um retângulo formam um ângulo de 120 graus. Então, coloquei aqui, ó, esse ângulo, não sei se você já estudou, Yasmin, é, essas letras gregas, né, que elas são usadas na matemática, né, o alfa, o beta e o teta. Aí eu coloquei aqui essas letras. Então, ele dá como, lá no enunciado, que as diagonais do retângulo, né, o encontro dessas diagonais, que é o ponto E, né, aqui essas diagonais, quando se encontram, elas formam o ângulo de 120 graus, né? Daí ele pergunta: quais as medidas dos ângulos que as diagonais formam com os lados do retângulo? Então, nós temos aqui, ó, a diagonal, né, forma com os lados do retângulo. Nós temos aqui esse lado, né, aliás, esse lado aqui, ó, e esse lado, né? Então, aqui no caso seria esse ângulo e esse ângulo que ele quer saber, né? Eu até representei aqui o ângulo delta, o beta e o ângulo teta, né? Tá aqui, ó, beta e teta. É isso que ele pergunta, que ele pede, né? Quais são as medidas dos ângulos que as diagonais formam com os lados do retângulo? Tá aqui, ó, a diagonal forma com os lados, esse lado de baixo e o lado de cima, tá bom? Se nós fôssemos lembrar aí das propriedades que nós já vimos do retângulo, você vai se lembrar, Yasmin, que o encontro das diagonais ele acontece justamente no ponto médio da reta, né? Então, esse trecho BE, ele é igual ao trecho ED. Mesma coisa para essa segunda diagonal. O trecho EC, ele é igual ao trecho EA, tá bom? E além disso, se nós fôssemos lembrar ali daquela propriedade dos ângulos opostos, então você vai se lembrar, Yasmin, que o ângulo alfa ele é oposto a esse ângulo aqui de cima. Então, se aqui é 120 graus, aqui em cima também vai ser 120 graus. E considerando, né, essa reta, se esse ângulo aqui tem 120, esse ângulo aqui é o ângulo que falta para formar 180 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser 60. Então, nós temos aqui 60, aqui 120 e aqui 120. Ok? Ok. Agora, Yasmin, um outro ponto interessante. As diagonais do retângulo, quando elas se encontram, elas formam triângulos isósceles, né? Ou seja, esse trecho aqui, ó, A, E, ele vai ser igual ao trecho ED, né? Se é um triângulo isósceles, a gente vai ter esse lado aqui igual a esse, e os ângulos também serão iguais. A partir daí, fica mais fácil você chegar ao valor do ângulo beta, né? Nós vamos colocar ali aquela propriedade, do somatório dos ângulos internos do triângulo ser igual a 180 graus. Então, nós vamos ter aqui a expressão alfa, né, que é esse ângulo aqui, mais 2 beta, beta, igual a 180 graus, né? Substituindo o alfa por 120, a gente vai ter 2 beta igual a 180, passando 120 com sinal de menos para o outro lado,
180 menos 120 igual a 60, e o beta é igual a 30 graus. Tá bom? E considerando, então, que o retângulo forma um ângulo de 90 graus, né, a gente tem do lado de cá o beta com 30 graus, e para completar 90 graus, nós vamos ter, então, o valor de θ igual a 90 menos 30, 60 graus. Tá bom? Ok. Vamos prosseguir agora aí para o item 6. É um item bem tranquilo, né? Aqui, ó. Sabendo que a figura a seguir é um quadrado, dê as medidas x e y indicadas. Então, voltando aqui, quadrado. Nós chamamos o quadrado de quadrilátero perfeito. Quadrilátero perfeito, os seus lados, os quatro lados são iguais, né? Ele forma ângulos de 90 graus, né, nos vértices do quadrado, e no encontro das diagonais, nós temos quatro ângulos de 90 graus, além de nós temos para cada diagonal, nós temos bissetrizes, ou seja, esse ângulo, né, ele é igual ao outro ângulo, então aqui se a gente tem 90 graus, a diagonal é uma bissetriz, esse aqui é metade e esse aqui é outra metade. Tá bom? Aí ele pergunta, dê as medidas de x e y indicadas. Aqui, encontro das diagonais de um quadrado, o ângulo é de 90 graus. Tá? Então, nesse caso, nós temos então x igual a 90 graus, né? Como eu coloquei aqui. E o y, né? Aqui vocês vão lembrar que o ângulo Y ele vai ser a metade do ângulo de 90 graus, já que a diagonal é uma bissetriz. Então, a bissetriz divide o ângulo em dois. Então, se um lado aqui seria 45, né, dividindo 90 por 2, o Y também seria 45. Então, nós temos como resposta o X, o valor de 90 graus, e o Y de 45 graus. Tá bom? Ok, eu vou fazer aqui uma pausa e já continuo.